Boa noite a todos. Que a paz do Mestre se faça presente em cada um dos irmãos aqui presentes. Nesse instante, nós nos encontramos aqui mais uma vez e o Criador nos rogou com a oportunidade, com a nossa pequenez, de podermos sair de um dos nossos lares para que aqui possamos estar nesse instante. Por que aqui estamos nessa noite de hoje? Bem lembramos que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina consoladora, de instrução, e cada vez mais nos dá uma base de confiança num futuro melhor. Por isso que aqui estamos. Nesse instante, a todos os irmãos e irmãs, falo, deixemos aquilo que pertence à terra no seu devido lugar, que é lá fora, na sociedade, os nossos problemas, dificuldades, tudo vamos deixar lá fora. Aqui adentramos com as bênçãos do Criador. Então vamos unir os nossos pensamentos e através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Então convido aos irmãos nesse instante. Mestre Jesus, de bondade e benevolência, nos encontramos aqui cada vez mais buscando uma orientação, sempre um aprendizado, para que possamos, através dos tempos, sermos úteis à vontade do irmão maior, não só ao nosso benefício, como também a de todos que estão à nossa volta. Porque o mundo no qual hoje estamos aqui encarnados, ele é perfeito. É nós, aqui, seres inferiores, que ainda não aprendemos a amar uns aos outros e a respeitar individualmente e mutuamente. Assim, irmão maior, através dessa instrução no qual teremos nesta noite de hoje, dentro dessa belíssima doutrina, que possamos alargar os nossos pensamentos, sentimentos e, acima de tudo, sermos úteis, como dissemos, à vossa vontade, a benefício não só do nosso progresso individual, mas de todos à nossa volta. Cada vez mais que nos transformarmos, o chão terrestre no qual habitamos será melhor no dia de amanhã. Então, nosso irmão, nesse instante rogamos a vós, a vossa bênção e permissão, pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje, no qual vamos aprender. E assim, que o Senhor abençoe a todos individualmente. Bom, assim nós vamos nesse instante prestar bem atenção, manter a nossa atenção da melhor forma possível, no qual, na noite de hoje, vamos assim aprender. E através do aprendizado, vamos desenvolver cada vez mais a nossa razão, para que a mesma sirva-nos de discernimento na nossa caminhada por este mundo de provas e expiação. Que todos prestem bem atenção, não é? E quem trouxe o estudo para nós nessa noite de hoje é a nossa irmã Carlota, e no qual, nesse instante, a nossa irmã tem a palavra.
Obrigada. Muito obrigado, meu irmão. De aprender a bondade do nosso irmão, porque eu não tenho condição de ensinar ninguém, não. Eu também estou aprendendo. Isso foi bondade do coração dele, que ele é muito bom, esse menino. Então, meus irmãos, nós nos encontramos aqui, reunidos, em primeiro lugar. Boa noite para as minhas irmãs, os meus irmãos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos rogar a Jesus, ao seu coração abençoado e bendito e misericordioso, que nos envolva todos nós nessa vibração doce, nessas energias positivas tão doces que nos envolvem, para que elas possam também ir até o nosso lar, né? Abençoando toda a nossa família, toda essa cidade, cada um lar dessa cidade, que Jesus abençoa e proteja, reforça e ilumina todos, com muita saúde, com muita paz. Que este novo ano há de trazer tudo de bom, né? Muito progresso para os meus irmãos espiritual, um progresso material, né? Que Jesus abençoa, a luta dos irmãos, o esforço de cada um, que há de ser abençoado por Jesus. Então, meus irmãos, nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 2, é o capítulo 2 do Evangelho, que é o meu reino não é deste mundo. E eu queria, assim, mais especialmente, o item 8, em que uma irmã deu a Kardec, há muitos anos, foi em 1863, que ela trouxe essa mensagem, deu a Kardec, e ele colocou no Evangelho e colocou aqui, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. A nossa irmã, uma irmã valorosa, lutadora, e pelas palavras da irmã, a gente vê que ela já despertou no mundo espiritual. Ela já está lutando para regenerar ela com a sua consciência perante a Deus. A gente vê a luta da irmã, que é muito importante. Então ela fala assim, né? Quem melhor do que eu poderia entender, compreender melhor as verdades dessa palavra de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem então, se não eu, melhor para compreender essas palavras, se eu não entendi e não compreendi esse reino da terra, a grandeza da terra, né? Eu não levei nada. Eu não levei nada para mim, né? Dessa vida espiritual, desse mundo. Ela fala, está chovendo mesmo. Ela fala que quem melhor do que eu para compreender essas palavras, porque se eu não compreendesse, que levei eu da minha realeza terrena? Não levei nada, absolutamente nada, né? Tudo ficou aí na terra. E a irmã ainda fala que está chovendo ficar também, mas tá bom, está calor. Aí a irmã fala que rainha eu fui neste mundo, mas como rainha eu julguei que entraria no mundo dos espíritos, do reino de Deus. Que ilusão, que humilhação. Quando ela pensava que seria chegar lá, ser aclamada como uma soberana, ela diz que eu vi acima de mim, muito acima, pessoas que eu julgava tão pequenas, tão insignificantes, né? E as desprezava, porque não tinha o sangue nobre não corria na veia daquelas pessoas. Ela admirava só aqueles do sangue nobre. Então ela fala que até o túmulo, nem até o túmulo, a realeza dela levou ela, né? Nem até ela pensava ser aclamada como uma soberana, que as pessoas, ela já começou desde antes de ser sepultada,
ela já começou a sentir aquilo que as pessoas, o mal que ela havia feito, né? Uns admiravam, mas talvez assim, pela grandeza da irmã, mas não era sincero. E outros, por ela, assim, talvez não fez muito bem, a odiavam. Então ela fala que nem sequer até o túmulo, aquela realeza dela acompanhou ela, porque ela despertou muito depressa no mundo espiritual, envergonhada, com vontade de lutar e de progredir. Então, ela ainda fala assim, no final da mensagem, a gente vê que ela já começou a melhorar. Ela fala assim no final da mensagem, no finalzinho, tenham piedade daqueles que não conseguiram o reino do céu. Ajudem-nos com as nossas preces, orem por eles, que a prece aproxima do Deus o Altíssimo, aproxima o homem do Altíssimo. A prece é um traço de união entre a terra e o céu. Ela ainda pede ajuda para aqueles que, como ela, fracassaram aqui na terra. A gente vê que ela já tinha começado a dar um grande passo na senda do progresso. Então, eu vou agora, e ela faz a assinatura dela, né? Ela dá a assinatura dela. Uma rainha de França, na cidade de Havre, em 1863. Os irmãos guardem bem essa data, 1863, para ter a bondade de nosso Senhor, a bondade de Deus por cada um de nós, a sua misericórdia, como ela é maravilhosa, que ela é uma bênção. Então agora eu vou ler a mensagem da irmã, porque para mim não esquecer nada, que às vezes pode que eu esqueça. Há uns 50 anos atrás, teve um comercial que falava assim, meus cabelos já não é mais o mesmo. Eu vou falar assim, o meu cérebro já não é mais o mesmo. Tem muitos anos. Aí agora eu vou ler para ficar mais fácil dos irmãos entender, porque eu não vou conseguir falar, quero ser mais claro possível na mensagem da irmã. O Chico Xavier fala que ele foi... Isso foi em 1863. Mas como Maria, a doce e meiga mãe de Jesus, disse, tudo passa, né? E passou mesmo, passaram os anos. Em 1910, aqui em Minas, nascia o nosso querido Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Filho de uma família numerosa, e a gente sabe que esses que vêm primeiro, essas famílias muito grandes, eles sofrem mais, porque eles têm que começar a trabalhar desde mais cedo para ajudar os pais. Então ele, desde pequenininho, franzinozinho, ele já trabalhava. A gente via no meio das rodas, nas máquinas do local que ele trabalhava, e ele entrando ali, fica até nervoso na gente, nos filmes, que a gente vê, ele enfia na mão ali, trabalhando mesmo, aquele menininho franzino, novinho. E já interagia com o mundo espiritual, só ele não entendia muito bem, né? E os espíritos conversavam com ele via os espíritos, mas não entendia. Ele não entendia. Aos 16 anos, ele recebeu a primeira mensagem. Aí sim, a sua mediunidade deslanchou. Aí sim, aí começou o nosso irmão no seu trabalho, na sua grande missão que ele trouxe aqui na Terra. E por força das circunstâncias, mais tarde ele teve que sair de Pedro Leopoldo e morar em Uberaba. Nosso irmão nunca teve nada dele, nada que falasse, isso é seu. Ele não tinha nada, mas amigos ele tinha muitos, muitos amigos. Então lá em Uberaba, sempre vinha, assim, sempre com os amigos ali, e sempre chegava pedido para ele, para que ele fosse na casa. Talvez o doente não tinha condição de deslocar da casa para ir até ele, então a família pedia que ele fosse até lá, fazer uma prece, uma palavra de consolo para aquele doente.
E ele nunca estava sozinho, ele sempre ia, sempre tinha um que tem carro, né? Aí ele ia no carro daquele, ele levava 2 ou 3 colegas e eles iam. Nesse dia, ele tinha 4 irmãos que estavam lá na casa dele. E chegou um pedido para ele. Aí já era 1972. 1962. Aí chegou o pedido para ele que tinha uma criancinha muito doente, os pais que estavam pedindo. Se ele podia ter lá, fazer uma prece para que a criança, né, dar um passe, se ele podia ter lá. Aí os 4, era perto, a cidade vizinha. É coisa estranha, o Chico nunca falou que cidade era essa. Ele falou assim, uma cidade vizinha. Dizendo que a cidade vizinha era pertinho, eles foram, os 4. Chegando na casa, né, no endereço, tudo direitinho, fizeram a prece para a criancinha e tudo direito. Aí a mãe da criancinha falou para ele, seu Chico, tem uma irmã que mora aqui na zona rural, muito perto daqui, não é longe não. E essa irmã pediu, ficou sabendo que o senhor, que a gente tinha pedido para o senhor vir, se o senhor viesse, o senhor ia até lá na casa dela. Ela queria muito conhecer o senhor. Se o senhor pudesse ir lá. A nossa irmã não tem ninguém por ela, não tem um familiar. Mas ela tem, assim, auxílio daquelas pessoas que moram ali na zona rural, os que moram perto, que dão ela, não deixa faltar nada para a irmã. Mas aí, se o senhor puder ir lá, ela quer muito conhecer. O Chico viu, né, os outros que estavam de carro, e que ela falou que é perto, e ele pensou já na reunião. Já estava quase na hora da reunião, lá em Uberaba. Aí ele foi na casa. Quando chegou lá no casebre da irmã, um casebre, eles emocionaram. Eles emocionaram de ver como que uma pessoa tem condição de viver uma vida daquela. Eles ficaram com pena, emocionados, uns até chorou. Mas o Chico, aquele verdadeiro discípulo de Jesus, se fosse eu, na minha fragilidade, no meu atraso ainda espiritual, eu ia chegar lá e ficar pensando, meu Deus, o que essa irmã terá feito? Que mal que ela já praticou, que isso? O que será que ela já fez? Eu ia pensar assim. O Chico, aquele verdadeiro discípulo de Jesus, aquele título que ele ganhou, um homem chamado amor, o título mais certo que tem. Ele viu as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus naquele casebre. E uma senhora muito simpática, ele falou, como a senhora é simpática? Ele põe no livro, como a senhora é simpática, aquela que estava lá naquela cama, parafusada no leito, era paralítica, mas que as pessoas ali em roda não deixavam faltar nada para ela, mas não tinha parente, não tinha ninguém. Então, Chico, diz ele que a irmã orou com ele, ficaram lá um pouquinho e depois saíram. Eles saíram calados, ninguém tinha coragem de falar nada, todos ainda emocionados de ver a situação daquela irmã, aquela miséria extrema que ela vivia. Aí, quando chegaram em Uberaba, chegou a hora da reunião, arrumaram tudo, eles em torno da mesa, as irmãs, os irmãos, os 4 que tinham ido com ele. Aí, começou, o Chico pede, deu a hora, o Chico pediu uma irmã, que a irmã fizesse a prece inicial, abrisse a reunião, e abrisse o evangelho e lesse a mensagem que havia. Meus irmãos, quando a irmã abriu a mensagem, o evangelho, aí veio o capítulo 2 do evangelho, né? Meu reino não é deste mundo, e a mensagem, uma realeza terrestre. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu para compreender as palavras de verdade que o nosso Senhor diz aí? Meu reino não é deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo. Aí ela leu a mensagem com todo carinho, e um espírito que o Chico não conhecia muito bem soprou no ouvido dele. Meu irmão, o irmão teve o prazer de conhecer essa irmã,
E nessa tarde, o irmão teve prazer, mas falou no ouvido para que ninguém soubesse. E o Chico nunca falou qual a cidade é, qual é essa cidade vizinha de Uberaba. Ele nunca falou qual é essa zona rural. Nunca falou, porque senão, eu acho que as pessoas iam fazer até romaria para ir lá, mas assim, talvez até por curiosidade. Talvez não fosse tanto, só por curiosidade. Então ele não falou, né? Ele nunca revelou essa cidade. Então, aqui neste livro, Herculano Pires é que fez o prefácio. E o nosso irmão colocava as mensagens. Herculano organizou as mensagens já no plano espiritual. E toda mensagem que os irmãos encontrar com o irmão Saulo, pode ter certeza que é o nosso irmão, o Herculano Pires. E agora, depois passou para um grande trabalhador espírita. E que agora se encontra do lado de lá, mas ele assina sempre como o irmão Saulo. Olha o que ele coloca aqui. Muito simpática e sofredora. Ele se refere a ela assim, muito simpática e sofredora. Sem qualquer parente, a situação dela realmente nos comoveu muito, né? Voltamos para a nossa reunião e depois de nossa habitual visita a alguns lares de irmãos nossos, passamos ao desenvolvimento das tarefas da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o exame, a formosa página intitulada Uma Realeza Terrestre, no capítulo 2, assinada por entidade espiritual, que reportavam as lutas que encontrara na posição altamente destacada que usufruiu na Terra. A comunicação foi carinhosamente estudada por uma de nossas irmãs presentes, e no encerramento da reunião, o poeta Pietano Leite nos trouxe o soneto com dedicatória. Esse irmão, o Chico, nem conhecia ele direito. Ele dá até aqui. Ele, Epifânio Leite de Albuquerque, nasceu e morreu em Fortaleza, no Ceará, em 1891, e desencarnou em 1942. O autor do livro de poesias Escada de Jacó, membro da Academia Cearense de Letras, foi juiz de direito em Baturité, no mesmo estado, no Ceará, né? Sua poética se caracteriza pelo rigor formal e a delicadeza de sentimentos. A delicadeza de sentimentos. Então, o Chico não conhecia ele direito, e ele, tudo que ele escreve é em poesia. Porque ele era poeta. Ele foi poeta quando ele estava ali e continua fazendo toda a mensagem dele com poesia. Aí ele fala para o Chico, né? Porque ele fala só para o Chico não passou. Versos dedicados à venerável irmã que conhecemos na realeza terrestre há 4 séculos. Culta, não espalhou os benefícios da inteligência. Amiga incondicional dos amigos e inimiga implacável dos adversários. Generosa para com os áulicos abastados, indiferentes às vítimas da penúria. Embora destacasse as vantagens da paz, incentivou quanto pôde as guerras de conquista e ambição. Agradecida aos vassalos obedientes, perseguia até a morte, quando não lhe observassem as diretrizes. Amada e odiada, alcançou mais além, e à frente da verdade, preocupou-se com a redenção própria. Regressou à terra várias vezes, a bondade e a misericórdia do nosso Pai por nós, com a reencarnação. Se não fosse a reencarnação, gente, o que seria de cada um de nós? Até hoje, quanto tempo que Jesus passou, deixou as suas leis
leis plenas de amor, de sabedoria, que as leis dele ninguém ia sofrer, não ia ter sofrimento na terra, não, se fosse observada, se fosse cumprida. E mesmo assim, os irmãos sabem quanta dificuldade que a terra ainda atravessa, né? Porque nós ainda não soubemos ainda a cumprir essa lei como é preciso. Regressou à terra várias vezes, apagando-se devagar, quanto ao brilho terreno que ostentava, até que rogou a prova final. Era a prova final dela, a mais difícil. A mais difícil, ela rogou a Deus que desse, e é aquela que ela estava ali, parafusada no leito. Em que identificamos presentemente, habilitando-se num corpo enfermo e disforme, em acentuada penúria para a ascensão próxima à espiritualidade superior. A misericórdia daí, a misericórdia de Deus para cada um de nós. A essa irmã admirável e valorosa, capaz de omitir-se e sofrer até integral reparação da própria grandeza em si mesma, oferecemos aqui a nossa pálida homenagem, desejando-lhe plena vitória em Jesus e com Jesus. Aí o nosso irmão Epifânio colocou assim: vejo-te soberana aos painéis da memória, porque nós somos igual um cartão de visita para a espiritualidade. Eles olham tanto o superior, os mais ou menos, e aqueles coitadinhos mais infelizes, né? Não vou falar que é mal, infelizes, ignorantes. A gente é um cartão de visita para eles. Nós trazemos em nós a nossa vida, não só dessa, mas dos séculos e séculos passados. O irmão disse que a nossa ficha corrida, eles olham para o nosso perispírito, a nossa aura, está tudo ali registrado. Então, ele, lá na casa, ele estava junto com o Chico e com os irmãos. Vejo-te soberana aos painéis da memória, o trono te moldura a face de outras eras, oprime sem temor, espanta onde imperas, fuges no fausto vão da vaidade ilusória. A paixão te esfogueia a fome de vanglória, a paixão pelas coisas da terra, pelo poder, isso é um problema, né? Pelo poder, para ser mais, ser mais do que os outros. Exilas e destróis, humilhas e encarceras. Vem a morte, no entanto, entre forças austeras, e larga sob a cinza a pompa transitória. Foi-se o tempo, hoje achei-te em catre duro e estreito, paralítica e só, parafusada ao leito. Chorei ao ver-te a choça e o triste quarto em ruínas. Esse é o nosso irmão que escreveu a mensagem para o Chico, o nosso irmão espiritual. Mas louvo o fel de agora, ante o sol do futuro. Pela dor subirás ao reino do amor puro, em seu carro estelar de açucenas divinas. Então, o nosso irmão Saldo, coloca aqui, porque mediunidade é uma coisa muito difícil mesmo. Então, ele coloca aqui que para os contraditores da doutrina, não para os espíritas, que já sabem, aqueles que sempre pegavam o livro do Chico para examinar, para ver, né? Tem um de ciências que o Chico até falou que nunca mais ia receber André Luiz, chorou muito, de tanto comentário que deu. E depois ele viu que hoje o povo sabe que está certo, e o Chico também compreendeu e continuou firme na luta. O nosso irmão fala assim: é fácil dizer que esse episódio decorre de sugestão. Chico Xavier acredita na reencarnação. Impressionou-se com a paralítica. Inconscientemente, procurou explicar o caso. Na sessão espírita, caiu em transe e do seu inconsciente aflorou através da escrita automática o soneto e sua dedicatória. Se perguntarmos como explicar a abertura do Evangelho na página aplicável ao caso,
É fácil apelar para a influência do meio. Eles acham desculpa para tudo, né? Influência, esses contraditores acham tudo. Então, é a influência do meio. Mas igual o irmão fala que não é assim. Mas toda essa explicação é a influência do meio, mas toda essa explicação não passaria de um arranjo hipotético, sem qualquer prova objetiva. Simples fabulação pseudocientífica. Na doutrina espírita não há fabulações dessa espécie. Há fatos e comprovações. A mediunidade estudada e experimentada desde Kardec até hoje, comprovando a sua realidade através de resultados positivos, além das comprovações vindas da própria área científica materialista, através das pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas, a reencarnação submetida ao mesmo processo, a psicografia analisada em seus dois aspectos, o anímico, escrita automática, e o espirítico, escrita psíquica de autores espirituais identificados rigorosamente. Além disso, a convergência diária e universal das provas em todo o mundo. Onde entra o poeta Epifânio Leite na fabulação inconsciente? Como e por que surgiu na memória sublimar de Chico Xavier? E como essa imagem fantasiosa conseguiu imitar o estilo do poeta? Sabemos que Epifânio Leite é quase totalmente desconhecido e que o médium não é nenhum especialista em poesia e história literária. Confrontando esse episódio com muitos outros da bibliografia espírita e das ciências psíquicas, não temos razão para duvidar da sua veracidade. A hipótese espírita se confirma no testemunho universal dos fatos. Legitima-se cientificamente através de estudos e pesquisas, espíritas e não espíritas, no correr de mais de um século. Leon Denis definiu a dor como uma lei de equilíbrio e a educação. Vemos nesse episódio a ação dessa lei através de 4 séculos. E não vemos Deus castigando a ex-soberana, mas ela mesma se submetendo à lei do equilíbrio para alcançar por meio da dor a compreensão e o sentimento de humanidade que lhe faltaram no passado. Então, se o Chico desce, ele desce a cidade lá, vizinha, desce a comprovação lá da zona rural, não precisava disso. O povo, sempre que sai uma coisa, tinha que comprovar, não é? E agora, como o nosso irmão está falando, e o Chico não deu. Como Kardec também, ele sabia qual rainha, que lá na França teve muitas. Ele sabia qual aquela que deu aquela comunicação, mas não colocou. E Chico também fez a mesma coisa. Não falou qual a cidade, não falou qual a zona rural. E para que a irmã não fosse perturbada, para a curiosidade das pessoas, né? Ela já estava ali resgatando a sua dívida. Então agora eu vou ver a mensagem no seu inteiro da irmã. Os irmãos não vão cansar não, gente. Não cansa não, nem cochila. Porque dá sono ver as pessoas lendo. Eu sei que dá, mas aí vocês não vai dar, não vai ficar com sono, Deus vai ajudar. Ela é pequenininha, a mensagem da irmã, muito pequena. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? E carrega comigo da minha realeza terrestre.
Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditei entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e eu os desprezava, porque não era de sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, qual a posição que ocupavas, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, que disseste, teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida, que a eles conduzem. Procurai, pois, o caminho entre as sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem lhes dar acesso. É o finalzinho dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais, uma rainha de França, Havre, 1863. Se a gente vê a luta da irmã agora, né? Se a gente vê a luta da irmã agora e vê quantas encarnações que ela teve, quantas ela conseguisse equilibrar para tirar aquele manto, o manto que lhe cobria, né? Porque ela não conseguia, né? Ela não conseguia. Aí, meus irmãos, eu vou fazer uma precezinha, uma prece de Jesus. Eu ia fazer uma prece a Maria, porque nós homenageamos tanto Jesus no Natal, e tem alguém, uma sublime mulher, um espírito valoroso e nobre que é Maria, mas eu deixei ela em casa, ela ficou lá. Aí, mas eu vou fazer essa de Jesus, é a mesma coisa, honrando o filho, a mãe recebe. Mestre e Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida. Nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana cansada e dolorida. Balsamiza com amor toda a ferida e fuge o coração dos desgraçados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. E a irmã Cassina é Alta de Souza. Então, meus irmãos, a gente vê aqui, porque a vontade da gente, a gente não condena a irmã, né? Quem somos nós para condenar, para, né? Como Jesus falou, atira a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. A gente não condena, mas a gente vê a luta dela para se reabilitar perante ela mesma, perante a consciência, porque o problema
é a consciência, né? E ela vem lutando e vem vencendo, né? Em 1972 ela ainda estava com aquela dificuldade. Hoje, a gente não sabe se ela já alcançou aquela situação, né, melhor, se ela já venceu a sua dificuldade. Pode fechar, né, Aparecida? É só um pouquinho, né? Ou tudo. Fica jogar alguma coisa no chão, né? E isso é a bênção de Deus, meus irmãos. É a bênção de Deus que... Pode deixar, minha filha. É a bênção de Deus que vem para nós, né? Nessa noite, Ele possa abençoar essa nossa terra com sua bênção de amor e de misericórdia. Porque, meus irmãos, a mensagem ela é maravilhosa. O Chico não precisava de passar assim, enfrentar uma contradita, que as pessoas fossem, mas ele, para salvar a irmã, né, não cedeu. Esse livro é Astronautas do Além. Astronautas do Além. Ele foi, em 1973, é que ele foi editado. Acho que foi em 1973 que ele foi editado. Ele já está velhinho. Esse aqui já está velhinho, mas ele tem aquelas mensagens maravilhosas do Chico, daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou, né? E que ele escreveu, que as visitas que ele fazia, as pessoas que ele conhecia, né? E ele fazia os seus livros. Quantos livros tem dele aí das mensagens, né? Então, meus irmãos, nós pedimos muito a Deus nessa noite que possa abençoar a cada um de nós, nos reforçando, nos iluminando, nos dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos nesse novo ano, porque no final do ano nós sempre pensamos, o ano que vem, se Deus quiser, vou dar um passinho mais à frente. E nós confiamos em Jesus, porque Ele está sempre junto. Ele não desanima com cada um, como vê com a irmã, né? A gente vê com a irmã, ele acompanhou a irmã durante toda a sua trajetória. Quando ela quis reformar, ele estava ali, né, presente para ajudar a irmã naquilo que precisava. Então, que todos nós vamos confiar em Jesus, como diz. Vamos confiar em Jesus, na sua bondade, eu já tenho medo de relâmpago, gente, só de ver o trovão, já estou nem trovejo. Eu já fico pensando que quem vem, que clareou lá fora. Mas é igual criança, tem medo de relâmpago. Ai, que Jesus abençoe a todos. Agradeço a Deus por este momento, agradeço aos meus irmãos pela paciência de me ouvir. Nessa noite beleza que quer essa bênção do céu, nós estamos aqui guardados, né? Estamos protegidos. Eu sei que ninguém vai sair agora que não tem jeito, né? Ninguém vai ter como. Não tem guarda-chuva que segura quando está uma chuva assim, a gente molha tudo. Mas aí nós vamos ficar aqui. O Lúcio vai falar mais um pouquinho para nós, então aí nós vamos entrar para os passes, né? Nós vamos receber o passe nessa noite, vamos confiar nesse espaço que nós vamos receber, essa bênção divina que vem para cada um de nós. Peço a Jesus por toda a nossa cidade, por cada um lar da nossa cidade, cada um morador dessa cidade abençoada, que é Dores de Campos. Peço a Jesus que abençoe a todos os nossos entes queridos, que já partiram para a verdadeira vida. Eles recebam o nosso carinho, recebam a nossa vibração. Peço a Jesus por todos os trabalhadores da casa que hoje se encontram nos seus lares, sem condição de vir até aqui, mas a gente sabe que as bênçãos divinas não desamparam ninguém. Que Jesus que abençoe o nosso irmão Jacó, a nossa irmã Beleza, a nossa irmã Sônia, o nosso irmão Inácio, que abençoe o nosso irmão Vinícius, está sempre aqui. Ele toda segunda-feira, ele vem, né? Foi um também que ficou também com problema, está aí, graças a Deus. Jesus abençoe cada um e abençoe aqueles que já partiram para o plano espiritual e estão continuando aquilo que eles deixaram aqui, estão continuando no espaço,
continuar nas suas tarefas. Então eu peço a Jesus que abençoe a cada um, que reforce muito os meus irmãos, que dê um feliz ano, meus irmãos. Um feliz ano novo para todos os meus irmãos, de coração, eu peço. E com toda essa vibração da casa, eu tenho certeza, né, desses irmãos que estão aqui, que estão aí pacificando a cada um, que estão dando a cada um aquilo que precisa, aquilo que o familiar precisa, para que eles possam levar para dentro dos lares essa bênção de Jesus. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus que permaneça no coração de cada um. Eu agradeço muito, meus irmãos, e agradeço a Deus. Eu ainda está chegando aí.